Bom, agora a gente vai falar um assunto que vai impactar muito nos resultados das suas campanhas, que é sobre entregabilidade. Ele é um assunto um pouco mais técnico, mas ele é muito importante que você entenda. O que é a entregabilidade? Uma coisa é a sua ferramenta de e-mails entregar os e-mails no Gmail, mas onde ele vai entregar esses e-mails lá dentro, que é o que vai fazer diferença no seu resultado. Então ele pode entregar os e-mails na caixa de spam, ele pode entregar os e-mails na caixa de promoções, ou ele pode até nem entregar. Isso depende muito de alguns fatores que a gente vai falar agora. A entregabilidade, ela avalia vários fatores para entregar o seu e-mail na caixa de entrada. O grande desafio, na verdade, é você conseguir entregar os seus e-mails na caixa principal do usuário. E como que a gente consegue fazer isso? A primeira coisa é a estrutura que você está utilizando para disparar os seus e-mails. Isso é de acordo com a sua ferramenta de e-mail. Então existem dois tipos de estrutura. Para marcas menores, que não tem tantas pessoas de TI, por exemplo, para fazer integrações mais complexas, é o que a gente chama de estrutura compartilhada. Que aí você não precisa fazer configurações, a própria ferramenta já faz, você consegue fazer disparos normalmente. Se o seu trabalho já cresceu muito, você já está vendendo bastante por e-mail, ou você tem uma base muito grande, acima de 100 mil contatos, aí vale a pena você migrar para uma estrutura dedicada, e aí sim você precisa fazer algumas configurações. Essas configurações basicamente são servidores que você precisa configurar da sua ferramenta. Eu sei que parece um pouco complexo, mas eu vou tentar deixar um pouco mais simples. O que são esses servidores? Eles têm os nomes mais complexos, que se chama SPF, DKIM, CNAME, DMARC, mas basicamente o que são esses servidores? São configurações que você vai precisar fazer para indicar para o Gmail, por exemplo, que aquela ferramenta tem autorização de fazer disparos em nome da sua marca. Então, quando chegar um e-mail lá no Gmail, ele vai fazer essa verificação para saber até se não tem ninguém fazendo disparos em nome da sua marca de forma indevida. Essa configuração é feita por pessoas que trabalham com TI, nos servidores. Então, se você tem pessoas que fazem isso na sua marca e você tem essa disponibilidade, é importante que você faça isso. Se você não tem, não se preocupe. A estrutura compartilhada também funciona muito bem e também dá resultado. Num segundo momento, quando você já tiver resultados um pouco mais expressivos, tiver de fato pessoas que possam ajudar nessa integração, aí vale a pena migrar para uma estrutura um pouco mais dedicada. Além disso, a lista de e-mails, os seus e-mails é muito importante. A gente falou em outros vídeos a importância de ter uma base muito qualificada. Então, quando você compra uma lista de e-mails, por exemplo, por que isso é ruim? Além de ser contra a lei, né, você fazer um disparo para pessoas que não pediram para receber, nesses e-mails nessa lista vai ter muitos e-mails de pessoas que não estão mais usando aqueles e-mails, ou e-mails que nem existem mais, ou até armadilhas, que a gente chama. Então, existem vários tipos de formatos. Eles são um pouco mais técnicos, mas basicamente são duas coisas que podem prejudicar. Uma delas é o que a gente chama de bounce, que na ferramenta da Enviou você vai ter lá no relatório como erro. O que são esses bounces? São erros que são reportados pelo Gmail, Hotmail, os servidores que vão receber esses e-mails. Esses bounces existem dois tipos, que é o hard bounce e o soft bounce, que são erros permanentes e erros temporários. O hard bounce, que é um erro permanente, é, por exemplo, você tem uma lista de e-mails e a pessoa não trabalha mais naquela empresa, então ela não está mais usando aquele e-mail. Então, por exemplo, eu tenho um e-mail lá, rafael@minhaloja.com.br. Aí eu saí dessa empresa, aquele e-mail não é mais utilizado. Você vai fazer um disparo para aquela pessoa e vai ter um retorno de erro, que é o que a gente chama de hard bounce, que é um erro permanente. Essa pessoa você não pode mais disparar. As ferramentas de e-mail marketing boas, vamos dizer assim, elas já tiram automaticamente essas pessoas da sua lista. A Enviou também tira, quando você faz um disparo de hard bounce, ela tira. Existem também os spam traps. Lembrem desse nome e tentem estudar um pouquinho sobre isso. Os spam traps são armadilhas que os provedores criam para pegar spammers. Então existem dois tipos de spam traps, os reciclados e os naturais. Os naturais é tipo assim, o Gmail vai lá e cria um e-mail qualquer e ele não divulga esse e-mail para ninguém. Existem empresas que têm softwares que acabam captando e-mails pela internet para criar uma base e depois vender. Se um desses e-mails
que está na sua lista for um spam trap, você vai fazer um disparo para esse e-mail e o Gmail vai ver que você está fazendo spam. E isso vai prejudicar os seus disparos. Então cuide muito isso. Por isso que não é recomendado a gente comprar lista, usar listas que a gente não conhece, porque vão ter muitos e-mails de bounce, de erros, e pode ser que tenham até e-mails de spam trap. E isso vai prejudicar muito a entrega dos seus e-mails. Lembre que para o Gmail e para o Hotmail, vamos colocar esses dois que são os principais, eles medem muito todo o trabalho que vocês fazem, e conforme o que vocês fazem, ele vai entender que vocês fazem um trabalho legal ou vocês fazem um trabalho ruim, ou podem até achar que vocês são spammers. Se eles identificarem isso, eles vão entregar poucos e-mails, e se ele entregar poucos e-mails, você vai vender pouco. Se a sua reputação, e aí lembrem bem dessa palavra, a reputação é o que indica se o seu trabalho está legal ou não está legal. E a reputação ela é diferente de acordo com determinados provedores. O Gmail ele avalia coisas específicas, o Hotmail ele avalia outras coisas. Então vamos falar primeiro do Gmail. O Gmail ele avalia muito o engajamento da sua base com os disparos. Então se a pessoa abriu esse e-mail, se ela clicou no e-mail, se ela encaminhou esse e-mail para alguém, isso conta pontos super positivos na sua reputação. Se a pessoa apagou esse e-mail, se ela marcou esse e-mail como spam, se ela abriu e não clicou, ou muitas vezes as pessoas marcam que está lido, mas não leu, isso tudo conta negativamente na sua reputação. Então pense que o Gmail ele tem uma tabelinha lá que ele vai medindo todo o engajamento que a sua base tem com seus disparos. Se esse engajamento é baixo, ele vai entregar poucos e-mails na caixa de entrada. Se esse engajamento é alto, ele vai entregar muitos e-mails. Por isso que não faz muito sentido você mandar para uma lista que não são seus clientes, porque a pessoa não vai se engajar muito com aqueles e-mails e, consequentemente, a sua reputação vai ser baixa e você vai entregar poucos e-mails. Entregando poucos e-mails, você vai vender pouco. No Hotmail já é um pouco diferente. O Hotmail tem algumas regras diferentes do Gmail. O engajamento sempre conta, obviamente, mas o Hotmail ele tem um grupo que ele chama de super usuários, que a sigla se chama SRD. Esse grupo de super usuários são pessoas que usam muito o Hotmail, tem ele aberto todos os dias, usa ele para fazer disparos, são pessoas normais. E essas pessoas, em algum momento, elas recebem uma pesquisa que o Hotmail chama de pesquisa de SRD. Basicamente, funciona da seguinte forma. Você vai fazer um disparo e algumas pessoas que são Hotmail da sua lista, antes de receber o seu e-mail, o Hotmail vai fazer uma pesquisa. Esse e-mail é considerado lixo eletrônico ou não? Se o usuário marcou que não, ele vai receber os seus e-mails. Se ele marcou que sim, ele não vai receber e isso vai prejudicar na sua reputação. Então notem que é diferente a forma de avaliar se você é spammer ou não, se a sua entregabilidade vai ser boa ou não no que se respeita ao Gmail e ao Hotmail. O Gmail é muito engajamento e o Hotmail ele tem esse grupo de pessoas que acaba avaliando muito do seu trabalho. Se muitas pessoas marcarem que é lixo eletrônico, a sua reputação no Hotmail vai ficar prejudicada. Se poucas pessoas marcarem, a sua reputação vai ficar alta e isso vai fazer com que você entregue mais e-mails. E aí vocês vão me perguntar, tá, Rafael, mas como que eu posso ver se a minha reputação está boa ou está ruim? Uma forma de monitorar, existem algumas ferramentas, uma delas é o SenderScore, que tem o endereço aqui no vídeo, senderscore.org. Você vai entrar nesse site, vai colocar o domínio da sua marca, ou se você souber o IP de disparo, e ele vai falar um pouco como está a saúde desse e-mail. Na verdade é uma pontuação que ele dá de 0 a 100, e esse número vai indicar um pouco de como está a entregabilidade dos seus e-mails. É importante lembrar que esse índice ele vale muito mais para Hotmail e Yahoo. Então, se você tem uma base que é predominantemente Gmail, essa métrica não vai ajudar muito a avaliar. Ela é só uma noção de como que está esse trabalho. Você pode entrar nesse site, fazer um cadastro e ele vai dar diversas informações. Essa ferramenta ela é uma ferramenta gratuita, e é da ReturnPath, que é uma empresa que certifica e faz regras de filtro de anti-spam no mundo inteiro. Já vou falar sobre a ReturnPath. Sobre o Gmail, existe uma ferramenta que se chama Postmaster.
que tem também aqui no vídeo o endereço. Vocês podem entrar no Google Postmaster, você vai fazer um cadastro. Esse cadastro ele já é um pouco mais técnico, porque quando você entra nesse site Postmaster, ele vai gerar uma linha de código que você precisa instalar no domínio do registro do seu endereço do site. Se você não sabe fazer isso, o pessoal de TI provavelmente vai conseguir fazer. Então esse serviço do Postmaster é um serviço gratuito. Como eu falei, ele é um pouco mais técnico. Se você tem uma estrutura compartilhada, lembra que eu falei no começo lá, é um trabalho que está começando ou tem uma base pequena, isso a própria ferramenta já está monitorando para você. Se você tem uma base dedicada, aí sim precisa fazer a instalação dessa linha de código do Postmaster que ele gera. Depois que você faz essa instalação, o próprio Google começa a te mostrar como está a saúde da entrega dos seus e-mails, como que está essa entregabilidade. Então ele mostra se tem muita gente marcando como spam e como que o próprio Google está considerando o seu trabalho. Isso é uma coisa legal de monitorar, porque a gente consegue ver de fato de que forma está sendo entregue esses e-mails. Então lembrem que é o senderscore.org, que é uma forma de ver a saúde dos e-mails, mais para o Hotmail e para o Yahoo. E no Google a gente tem o serviço do Postmaster, que é um serviço específico do Google. Existe um outro trabalho que você pode fazer para melhorar a entrega dos seus e-mails, que é um trabalho junto à ReturnPath. O que é a ReturnPath? Ela é uma empresa parceira do Gmail, do Hotmail, do Yahoo, da maioria dos servidores, e eles têm uma certificação. Essa certificação você compra, ela tem um custo um pouco mais elevado e ela faz sentido comprar se você tem uma base de e-mail já grande, se o e-mail de fato é uma mídia que traz bastante receita e se a sua base é predominantemente Hotmail. Se for metade da base Hotmail, faz sentido fazer a certificação. Mas o que é essa certificação? Quando você compra essa certificação da ReturnPath, ela meio que avalia o seu trabalho, dizendo que ele é um trabalho de qualidade. Então, quando você faz um disparo e é certificado pela ReturnPath, os e-mails sempre vão ser entregues na caixa de entrada em Hotmail e Yahoo. No Gmail não tem influência, mas não tão grande quanto esses dois provedores. Por isso que eu falei que para avaliar se vale a pena ou não fazer essa certificação, é importante que a sua base seja maior de Hotmail e Yahoo. Além disso, tem mais dois benefícios. Além de entregar os e-mails na caixa de entrada, quando a pessoa abre esses e-mails já vem com as imagens abertas, a pessoa não precisa clicar em exibir imagens. E no fluxo da fila de entrega dos e-mails, você acaba passando na frente. Como assim? Vamos dizer que muitas marcas mandaram às 9 da manhã e-mails para o Hotmail. Ele vai entregando isso numa determinada fila. Pensem que é uma fila de marcas para entregar e-mails. Se você é certificado, você meio que fura a fila. Ele entrega primeiro do que as marcas que não são certificadas. Isso vale para quando? No Black Friday, por exemplo, as marcas que são certificadas acabam entregando seus e-mails primeiro das marcas que não são, então isso é uma coisa super válida. Já vir com as imagens abertas também é muito importante e claro que o grande benefício é entregar na caixa de entrada. Esse processo de certificação ele é um pouco mais técnico, até porque não é simplesmente comprar a certificação. A ReturnPath ela avalia se o seu trabalho está de acordo com as boas práticas, que é muito do que a gente falou nos vídeos anteriores, a forma que você capta os e-mails, se é de fato nos seus canais, se você usa base de terceiros ou compra base, como são esses e-mails que você envia. Então tem uma avaliação prévia, se essa avaliação estiver ok, aí você está apto a certificar. Você vai pagar um valor, como eu falei, é um valor um pouco mais alto, e aí eu não tenho como eu falar qual é o valor, porque depende do tamanho da sua base, mas ele é um valor um pouco mais alto. Mas se a sua base for grande, vale a pena, provavelmente vai fazer diferença no seu resultado. Uma outra dica importante são os remetentes que vocês vão usar para fazer o disparo. O remetente do e-mail é quem está disparando para a base. Então, quando eu vou receber um e-mail da sua empresa, é importante que eu identifique de quem eu estou recebendo. Então, vocês nunca podem usar e-mails de provedores. Então, por exemplo, rafael@gmail.com.br. Eu não posso colocar isso no remetente. Você tem que colocar o e-mail da sua marca. Por exemplo, marketing@suamarca.com.br. Então você pode botar qualquer e-mail, pode ser marketing, fale conosco, promoções, enfim, evite promoções, que pode ser que possa ser considerado como spam. Coloque marketing, por exemplo, mas é importante que depois do arroba tenha o domínio da sua marca.
Então, cuide isso. Isso é um erro comum de muitas marcas, principalmente marcas que estão começando, acaba colocando seu próprio e-mail, e-mail pessoal no remetente, e isso pode prejudicar a entrega dos seus e-mails. Use sempre um e-mail padrão, marketing@suamarca.com.br, por exemplo, e isso vai fazer com que a pessoa, quando receba o seu e-mail, vai identificar que é da sua empresa, que é da sua marca, e isso não vai prejudicar na entrega dos seus e-mails. Resumindo o que a gente falou nesse vídeo sobre entregabilidade, eu sei que ele é um assunto bem mais técnico, mas não tem como fugir dele. Então, a gente falou sobre a lista dos e-mails. É importante que essa lista seja uma lista saudável, e para ser uma lista saudável, tem que ser uma lista de e-mails que você captou nos seus canais, seja no site, seja nas suas redes sociais. Se você tem uma base muito antiga, também cuidado. Se essa base tem mais de um ano, por exemplo, e você não usa ela há mais de um ano, a probabilidade de ter aqueles erros que eu falei, de pessoas que não estão mais usando aqueles e-mails, é muito grande. Então usem essa base com cuidado. Talvez vocês possam até fracionar essa base. Vamos dizer que vocês têm uma base lá de 10 mil pessoas, que faz mais de um ano que vocês não fazem disparo para essas pessoas. Não enviem de uma vez só. Faz um disparo de 2.000, depois mais 2.000, e assim faz 5 disparos de 2.000, por exemplo, para até chegar nos 10.000, porque isso vai prejudicar menos a entregabilidade caso tenha muitos erros nessa base. Então a base é muito importante, por isso que, vamos dizer que você tem uma base pequena de 1.000 contatos, e aí você pegou uma base de um parceiro seu que tem 10.000 contatos. Isso pode prejudicar o seu trabalho, porque essa base de 1.000 contatos ela é pequena, mas ela é uma base engajada, ela é uma base que clica, compra. Então cuide muito da reputação dessa base. Os servidores depende muito então de como que é a sua estrutura. Se ela for uma estrutura compartilhada, não se preocupe com isso, que isso já está configurado. Se você for partir para uma estrutura dedicada, aí sim precisa fazer todas as configurações de SPF, DKIM, CNAME e DMARC. Como monitorar? A gente pode monitorar através de serviços gratuitos, que é o senderscore.org da ReturnPath, que vale mais para Hotmail e Yahoo, e o Google tem um serviço chamado Postmaster, que a gente pode monitorar o serviço em Gmail. Além disso, a gente falou da ReturnPath, que é uma empresa que cria regras de e-mail marketing, tem parceria com todos os provedores e tem uma certificação que avalia o seu trabalho e faz com que mais e-mails possam ser entregues na caixa de entrada. A entregabilidade é um assunto muito técnico e muito amplo. É importante que você estude um pouco desses tópicos. Aqui foi um resumo, mas coisas bem importantes que você já pode aplicar no outro dia e já pode começar a monitorar, e com certeza isso vai fazer bastante diferença nos seus resultados. Valeu e até o próximo.